dia! Voltamos com um bom dia diferente agora, número 13. Vamos ver se entra pessoal para a gente começar. Já vou abrir aqui o Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo. Vamos começar a nossa live. Para você que está assistindo a gravação, essa é a prática do Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo, que nada mais é do que um estudo sobre a doutrina espírita, sobre as mensagens que Jesus deixou, um estudo que ele faz a gente refletir sobre a gente mesmo, porque o objetivo final da doutrina espírita é a reforma íntima, né? É a gente melhorar como nós mesmos, que na verdade é o princípio de tudo, se a gente parar para pensar, porque quando Jesus diz ama o próximo como a ti mesmo, primeiro temos que nos amar, e para a gente nos amar, a gente precisa se conhecer. Então, a reforma íntima é o principal objetivo, e depois a gente vai colhendo os frutos, certo? Então, aconteceu que um belo dia, alguém denunciou meu Instagram por nudez infantil numa foto de uma aventura que eu fiz quando eu pescava, né? Que eu ia falar pescava mais, mas agora nem tô pescando mais, de quando eu pescava. E foi denunciado meu Instagram, até hoje ele tá assim, tem que tem que tirar ânimo, não sei de onde, porque tá bem assim, quando a galera dá uma compartilhada, ajuda, mas tá bem fraco assim as visualizações de stories, sabe? Tá bem devagar. Então tem que persistir muito, aí eu tô fazendo isso. Então, apareceu a necessidade de fazer live, porque para aumentar o engajamento, aumentar as visualizações, tudo mais. E me deu essa ideia de compartilhar esse momento com vocês, porque agora eu só tenho esse Instagram, não falo mais nada de pessoal, e tenho amigos que moram em outros locais, tem família que mora em outro local, e às vezes a gente quer compartilhar alguma coisa, né? E pelo menos algum momento através dessa plataforma. Então eu estou usando esse momento para compartilhar essa plataforma para compartilhar esse momento que é o momento desse estudo do Evangelho no Lar segundo o Espiritismo. Então, se você não fez sua prece ainda, pause esse vídeo agora, faça sua prece. Se você está assistindo ao vivo, faça sua prece agora. Eu já fiz a minha. Pode ser um Pai Nosso, pode ser uma prece de coração. E vamos iniciar o estudo aqui. Lembrando que os assuntos são escolhidos de forma aleatória, então eu não sei o que vai vir aqui. Na verdade, eu já sei porque eu já sorteei agora, mas eu não sabia. E eu não sou nenhum especialista, hein? Eu estou estudando, isso aqui é um estudo. Tanto que às vezes eu abro o Google aqui para ver significado de palavra, porque é um estudo mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sou nenhum especialista. Então, se eu falar alguma besteira aqui, se você quiser complementar algo, se você quiser criticar, concordar, discordar, manda uma mensagem aí para mim, beleza? Então vamos lá. O divórcio. Quem aí é divorciado, hein? Você que está assistindo aí, você é divorciado? Eu sou divorciado. O divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens hão feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que... Prevaricadores, você sabe o que são prevaricadores? Eu não sei. Mas a gente vai descobrir juntos agora. A gente vai descobrir juntos, eu acho, né? Nós vamos descobrir juntos agora. Então vamos lá. Prevaricador. Aquele que prevarica. Obrigado, Google. Você, nossa, mudou minha vida. Aquele que prevarica, que abusa do poder que lhe foi atribuído, corrupto. Vamos lá, né?
Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada a considerar prevaricadores corruptos aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E dupla seria aí a prevaricação, porque, nesses casos, o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais, e não a satisfação da lei do amor. Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ou seja, nem Jesus disse, em momento algum, olha só, hein? Isso aqui é forte, hein? Para quem ainda pensa, né? Dos pensamentos antigos aí, que casamento tem que ser para sempre, casou tem que ser para sempre, tem que aguentar para sempre, sabe? Às vezes um relacionamento abusivo, tem de tudo aí, né? Porque a igreja manda, não tem? Se vocês não conhecem, provavelmente vocês já ouviram falar de casais que estão juntos porque a religião manda. Existe isso. Pode ser que não exista na sua bolha social, mas isso existe e muito. E Jesus jamais disse isso. Jamais disse que você tem que aguentar esse rojão aí para sempre. Você não tem que fazer isso. Olha só, não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despediceis vossas mulheres. Isso significa que já o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única, Moisés antes de Jesus, né? A única determinante do casamento, a separação podia se tornar necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando vós homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, sem nenhum ensejo, davam ao repúdio. Vai mais longe. Especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade, né? É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei, isso aqui é importante, tá? Daquela época, e já tem um gancho aqui para falar de uma outra coisa também. Do local, né? Da cultura, por exemplo. Mas a gente sabe que ainda assim, ainda hoje, aqui no Brasil, por mais que exista a lei, né, de amplo direito a divórcio, tanto parte do homem quanto da mulher, isso não tem diferença. As pessoas que são divorciadas, eu sou divorciado, fui casado, um relacionamento aí longo, e as pessoas divorciadas ainda têm as pessoas olham de um jeito diferente, assim, sabe? Tem um negócio diferente, não é a mesma coisa. Às vezes pro lado bom também, porque você adquire muita experiência, né? Experiência de vida quando você casa. Então, se você quiser adquirir experiência de vida, case. Tem outros jeitos mais fáceis, provavelmente. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente precisa analisar isso sem julgamentos. O que acontece é que a gente julga muito. Então, a gente olha, de repente, uma mulher separada, uma mãe solteira, né? Um pai solteiro, a gente julga muito. Julga porque a gente tem poucas informações, mas muitas vezes nem a própria pessoa sabe o que está acontecendo com ela naquele momento. E você quer saber, e você quer julgar, e você julga a pessoa por estar separando, você julga a pessoa, nossa, casou, um ano depois está separando, você julga. E a gente julga quando a gente não faz um exercício. Eu gosto de fazer um exercício que evita que eu julgue as pessoas. Eu pergunto para mim mesmo quando eu vejo alguém numa situação assim complicada, né? Não só em relação ao divórcio, mas qualquer situação. Eu me pergunto como eu reagiria no lugar daquela pessoa. Será que eu estaria reagindo tão bem? Será que eu não seria pior? Entendeu? Então, a gente tem que fazer essa pergunta, porque a gente não julga as pessoas, a gente tem esse hábito de julgar as pessoas. Antigamente, as mulheres, para vocês, o julgamento ele era institucionalizado.
Porque antigamente as mulheres que eram separadas, divorciadas, elas eram desquitadas, né? Isso aqui é... Sou velho, tá? Sou velho. Então, elas eram desquitadas. Eram, assim, consideradas assim, nossa. Então a mulher fazia de tudo para segurar o casamento e muitas vezes apanhava em casa e sofria abusos, né, horríveis. E não queria se separar para não ficar feio para a sociedade, olha só, né? E Jesus nunca disse isso. Então, quando a gente vê alguém aí numa situação de separação, vou falar uma coisa para vocês, viu? Vocês que têm namorado, namorada, são casados, tentem, claro, na medida do possível, né? Façam de tudo para manter esse relacionamento. Hoje em dia tá bem complicado conseguir relacionamento. E separação é como diz Saulo, é barril, entendeu? É barril, não é fácil não. Todo mundo perde, é trauma, se tiver filho ainda, que foi o meu caso, é 1000 vezes pior, entendeu? Porque um dos dois vai sofrer muito com a ausência dos filhos, sentindo falta, saudade. Nossa, que eu tô... Eu não preciso nem falar sobre a saudade que eu tô das minhas filhas, né? Que foram embora para São Paulo. Então, tente manter o teu relacionamento, tá? Não faça de tudo, porque eu vejo muito assim, principalmente depois que eu separei, a galera chegava em mim e falava: nossa, Fred, agora sim, hein, vai pegar geral, não sei o que e tal. Eu nunca fui de ser esse tirador de vantagem, chegar falando assim, essas coisas, né? E os caras falavam pra mim, principalmente meus amigos casados, né? Sempre tive amigo mais velho. E não é bem assim. Por mais que você queira sair pegando geral, né? Oh, que maravilha. Mas, cara, é duro, é triste, entendeu? É ruim, não é legal separar. Não é legal. Tudo tem seu lado bom e ruim? Tem. Mas lute, tente manter o seu relacionamento, tente manter o que você já tem, porque é precioso e tá difícil conseguir, muito difícil. E é sofrimento, tá? Sofrimento. É essas noitadas que você está imaginando aí, essa liberdade que você está imaginando, ela não vale tanto a pena quanto um relacionamento saudável. Pode acreditar. Pode acreditar. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a semana de vocês tenha sido tranquila e que esse feriadão seja melhor ainda. Segunda-feira a gente volte com tudo aí, trabalhando. Eu não vou parar, vou trabalhar hoje, final de semana. Vambora. E um beijo no coração de vocês. Deus abençoe vocês. Procurem a espiritualidade, procurem se desenvolver nesse sentido, que vale muito a pena e nunca estivemos precisando tanto. Até mais. Tchau.